Olá, muito bom dia. Hoje é dia 5 de outubro de 2022, faltando 25 dias para virarmos o jogo e levar o Brasil definitivamente a ser uma nação livre. Muitas notícias estão pipocando desde ontem para cá, acordos, alianças, articulações. E para comentar essas e muitas notícias, já quero trazer para cá para a tela meu amigo analista político Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alain, e bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo o Poder Emana do Povo. Vamos em frente, temos um segundo turno, temos mais 4 anos ainda pela frente aí de um governo para terminar de mudar esse país. Exatamente. Bom, quero aproveitar também para pedir a você que está nos assistindo agora que coloque aí nos comentários, né, de que cidade você está falando, de que estado você está falando, e aproveitar para dizer para vocês que nós estamos, a partir de ontem, na verdade, segunda-feira eu comecei essa campanha, mas estamos intensificando a cada dia para que cada brasileiro que votou no presidente Bolsonaro no primeiro turno faça a sua parte. É momento de nós entendermos que nós temos uma responsabilidade dentro desse processo. Você precisa convencer pelo menos uma pessoa que não votou no primeiro turno a votar no segundo turno. E também convencer aqueles que foram manipulados pelos institutos de pesquisa a não caírem mais nessa falácia, porque nós tivemos 51 milhões, mais de 51 milhões de brasileiros que votaram no presidente. Se cada um desses 51 milhões convencer pelo menos uma pessoa, nós faremos história. Pode ter certeza que nós vamos vencer e vai virar. Então, a partir de hoje, coloque isso como compromisso da sua vida. Todo dia você vai tentar convencer uma pessoa, pelo menos. E aí, se possível, pegue o telefone dessa pessoa, pegue o WhatsApp dela, continue fazendo a manutenção disso. A gente não vai precisar encher o saco de ninguém, mas é claro, uma vez por semana, a gente vai falando, tá chegando a hora, não esquece e tal, não podemos recuar, o Brasil precisa crescer, os apoios pelo país inteiro estão pipocando, lideranças religiosas, políticas, o povo se manifestando, é hora de todos nós nos unirmos, darmos as mãos, arregaçar as mangas, trabalhar. Particularmente, eu tenho saído todos os dias à tarde, né, aqui. Segunda-feira eu saí nas ruas do meu bairro. Ontem eu saí no centro da cidade do Rio, conversando com comerciantes, vendedores autônomos. Hoje vou sair de novo. A gente precisa intensificar. Tem muita gente que não votou no primeiro turno e precisa votar no segundo e precisa ser despertado. E já vamos começar com uma notícia aqui positiva, assim como ontem, porque isso mostra que há uma previsão, há uma expectativa do mercado de que realmente o presidente Bolsonaro será reeleito. Banco Mundial revisa para cima expectativa de crescimento da economia brasileira em 2022. Instituição eleva de 1,5 para 2,5 a estimativa de alta do PIB nacional. Relatório projeta crescimento de 0,8 e 1,8 da economia em 2023 e 2024, respectivamente. Canuto, ontem nós demos uma notícia aqui de que a bolsa subiu, né? Nós demos aqui um número de 76 bilhões de dólares. Hoje nós estamos vendo a notícia de que o Banco Mundial já projeta um crescimento para o Brasil, não só em 2022, mas 2023 e 2024, tudo porque ficou muito claro que os institutos de pesquisa não erraram, né? Porque a grande mídia, a velha mídia, gosta de dizer, os institutos erraram. Mentira, eles não erraram. Eles não erraram. Errar é você ser honesto e realmente acontecer. Eles não erraram. Eles tentaram manipular as pessoas. É diferente, mas não conseguiram. E aí nós estamos vendo agora todo o mercado financeiro, agora o Banco Mundial, todo mundo mostrando a previsão positiva de que o Brasil vai crescer com a reeleição do presidente Bolsonaro. Mais um indicativo, né, Canuto, de que nós estamos no caminho certo e vamos virar esse jogo. Mais uma revisão dos indicadores para cima. É PIB para cima, é crescimento para cima, é nível de renda PIB per capita para cima, desemprego para baixo, inflação para baixo. Então, é mais uma revisão que desde o começo do ano eles estão toda hora revisando esses números aí e como disseram já disseram no começo do ano, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o ministro Saxida falando que eles iam passar o ano fazendo revisão do PIB
para cima ou para cima, né? E no caso, desemprego para baixo, inflação para baixo. E tá aí mais uma prova disso, o crescimento está acontecendo, as pessoas estão sentindo isso, e o que você falou é muito importante, as pesquisas não erraram, tá? Eles tentaram manipular, talvez os que erraram são aqueles que no final da campanha aí deram que o presidente Bolsonaro estava 7 pontos na frente. Esses são os que erraram, tá? Os outros tentaram manipular e não conseguiram. E essa campanha é muito importante, né? Virar o voto, aliás, conseguir o voto de quem se absteve, né? Lembrando que vale 1 ponto cada voto conseguido de pessoa que não foi votar. Se virar um petista ou se virar um cirista lá, um que votou na Simone Tebet, aí vale 2 pontos, né? Porque aí você está virando o voto, um voto que seria contrário para o presidente Bolsonaro. Mas acho que a gente tem que investir muito também no pessoal que não foi votar. A gente mediu isso com o Datavar na rodoviária, tem muita gente que não quer participar da política, quando você pressiona, é Bolsonaro. O pessoal deles não precisa ser pressionado. Esses analistas de pesquisa, analistas que estão dizendo aí, agora foi o Lavareda que eu vi ontem. Não, porque o pessoal da esquerda não foi votar, por isso que o Lula não ganhou no segundo turno. Você tá louco, o Lavareda? O pessoal da esquerda, meu cara, vai correndo. Se tiver que ficar na fila 10 horas para votar, eles ficam. Quem não foi votar é o pessoal que não gosta de política, que é bolsonarista. Esse pessoal que não quer saber de política, que aliás que é bolsonarista no sentido de rejeitar o PT. Que não quer, que é qualquer um menos o PT. Esse pessoal é que não foi votar, que está constando na abstenção. Então, assim, nós temos que fazer essas pessoas irem lá e falar, gente, assim como na rodoviária, a gente fazia, é só colocar uma argolinha ali no Datavar, gente, é só ir lá digitar 2 números e confirmar. Alguns estados são 4 números, né? Presidente e governador. Mas é rapidinho, vai lá e vota, e insistir com essas pessoas que não foram votar no primeiro turno, para irem votar, porque a maioria dos que não foram votar certamente são Bolsonaro. Olha, eu quero já aproveitar para fazer um esclarecimento em relação à confiança da eleição. Confiem no presidente. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Em relação à segurança das eleições, confiem no presidente. Cuidado com pessoas que estão estimulando por aí as pessoas a não saírem a votar no segundo turno, dizendo que vai ter golpe. Cuidado, essa gente não é gente nossa. Essa gente não está no nosso meio. Essa gente, aliás, está no nosso meio, mas não está do nosso lado. Essa gente quer desestimular você. Nós vamos vencer, sim. E nós vamos virar esse jogo. Certamente vamos virar. A segurança das eleições está sendo conduzida pelas Forças Armadas. Tenham paciência. O relatório está sendo feito. Aguardem, confiem no presidente. Vamos lutar. Vamos virar esse jogo. Nada de cair na conversa fiada de muitos que ficam falando só de urna, 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 urna. As Forças Armadas estão tomando conta disso. Ninguém vai poder fazer isso melhor do que eles. Então, paciência um pouquinho, que nós vamos virar o jogo. Agora, nós temos que nos dedicar exclusivamente a converter esses 32 milhões de pessoas que não saíram para votar no primeiro turno. Essa é a nossa função. Não adianta ficar o dia inteiro na rede social reclamando, falando que vai ter golpe, que vai ter fraude, que a urna, não sei o quê. Vai resolver o que é isso? A gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Quem fala muito não faz nada. Você não é o que você diz, você é o que você faz. Então, precisamos fazer, arregaçar as mangas. Você está dizendo que não tem problema nas urnas? Nunca disse isso, pelo contrário. Eu fui a primeira pessoa lá em 2018, aliás, eu recebi com exclusividade e fui junto, né, a protocolar o processo de 2018, né, das possíveis fraudes, junto com o engenheiro mecatrônico, com o advogado. Depois que a Polícia Federal tirou o sigilo do processo, eu publiquei nas redes sociais aquilo ali. Tudo isso a gente sabe. Mas, gente, olha só, se nós não confiarmos no presidente, não confiarmos nas Forças Armadas, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos virar esse jogo. Vai dar certo. Deixem a parte da segurança da eleição nas mãos do presidente e das Forças Armadas. Nós vamos virar esse jogo. E vamos falar aqui, né, exatamente sobre o que o Canuto comentou sobre a questão dos institutos de pesquisa. Veja só, New York Times diz que Bolsonaro estava certo em desconfiar dos institutos de pesquisa. O jornal americano também destaca a força dos parlamentares conservadores aliados do presidente nas eleições. Segundo o jornal americano New York Times, o presidente Jair Bolsonaro estava claramente certo em desconfiar das pesquisas que sempre o colocaram muito atrás do ladrão. Muitas empresas que fazem o trabalho de intenção de voto
chegavam a dar vitória para o ladrão em primeiro turno. Abre aspas. Durante meses, pesquisadores e analistas disseram que o presidente Bolsonaro estava condenado. Ele estava atrás por uma margem ampla e inabalável na disputa presidencial de alto risco do Brasil, diz o jornal. Ainda na publicação, o jornal destacou que parlamentares aliados de Bolsonaro também mostraram força nos estados e renovação nos cargos do Congresso Nacional. Abre aspas. Os analistas subestimaram a força de candidatos conservadores em todo o país. A diferença entre os números apresentados pelos institutos de pesquisa brasileiros na disputa pela eleição presidencial e o resultado real nas urnas foi destaque na imprensa internacional nessa segunda-feira. Canuto, nós estamos vendo aqui, né, os jornais do mundo inteiro reconhecendo que os institutos de pesquisa, obviamente, servem a um grupo político que não tem interesse, a um sistema que não tem interesse com a permanência do presidente Bolsonaro. E todos nós estamos carecas de saber por que eles não têm interesse no presidente Bolsonaro no poder. Porque o presidente acabou com a mamata, acabou com o dinheiro fácil, acabou com os esquemas que existia entre emissoras, institutos de pesquisa e todo o sistema corrupto implementado há décadas no Brasil. Portanto, ficou claríssimo, né? O mundo agora está dando um aval, uma chancela, para desmontar aquela narrativa que pairava sobre o Brasil de que eles vão dar o golpe e a imprensa internacional vai referendar esse golpe, dizendo que o presidente não aceitou o resultado das eleições. O que a gente está vendo é totalmente o contrário. Até a imprensa internacional, o New York Times, que todo mundo sabe que é um jornal muito mais centro-esquerda do que qualquer outra coisa, reconhecendo que os institutos de pesquisa, claro que eles vão dizer erraram, mas a gente sabe que não foi erro, que foi exatamente uma tentativa de manipular. O importante é que o mundo já está reconhecendo que o presidente Bolsonaro, de fato, não precisa de nenhum tipo de pesquisa, porque ele é o preferido da maioria dos brasileiros, e isso é um recado importante, tanto no cenário interno quanto externo, né, Canuto? Se eles estão falando isso aí é porque rachou ali a combinação do discurso deles. Ou então, eles estão reproduzindo o que aconteceu aqui no Brasil, que até alguns analistas de mídia, né, vieram com as desculpas esfarrapadas de sempre. A diretora do Datafolha falando aí que é porque o Bolsonaro ganhou 10 milhões de votos da noite para o dia, lá do Ciro e da Simone Tebet, errando até na conta de matemática. Então, na verdade, o que a imprensa fez foi pegar, já que a linha é essa, é de arrumar justificativas para o erro nas pesquisas, que não tem como negar, que nem a imprensa está conseguindo negar o erro, né? Tá procurando desculpas. Então, eles foram encontrar a desculpa deles. Só que essa desculpa deles não estava afinada com o que estão falando aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a velha imprensa está dizendo que foi uma surpresa de última hora, tratando como uma aberração. Já esse jornalista do New York Times falou, não é uma aberração, existe um voto conservador aí que não foi captado. Está falando mais ou menos isso, as pesquisas não captaram, o voto existe, e está aí o resultado, as pesquisas erraram, o Bolsonaro tinha razão, né? E, aliás, ele tem muito mais razão, certamente, do que as pesquisas mostraram, muito mais razão até do que a apuração mostrou, né, em razão de abstenções, de muitas coisas aí. E nós vamos tirar a prova aí no segundo turno, estamos aguardando também o relatório das Forças Armadas e vamos tirar essa prova e a gente espera a isenção de cobertura da imprensa de todo lugar, no Brasil e no exterior. E é bom deixar claro, mais uma vez, porque tem gente que parece que não entende. Prestem atenção no que a gente fala, nas entrelinhas das coisas, gente. Prestem atenção. Ninguém está negando que não houve fraude. Prestem atenção. O que a gente está dizendo a vocês deixem esse tema para as Forças Armadas que foram convidadas a participar do processo, estão dentro do processo, estão analisando tudo, estão produzindo relatórios. Prestem atenção. Não adianta a gente ficar aqui, fraude. É isso que eles querem. A gente fica aqui na rede social chorando, reclamando fraude. Todo mundo já sabe. Os vídeos que estão circulando aí, todo mundo já viu. Todo mundo sabe. Mais do que os vídeos, as Forças Armadas já detectaram, estão fazendo relatórios. Calma, tenham paciência. Não adianta ficar falando, vocês não estão falando que teve fraude. Calma. O que adianta a gente ficar falando aqui? Vai resolver o quê? Agora as Forças Armadas vão resolver.
Eles estão produzindo o relatório. Isso não acontece da noite para o dia. Tenham um pouquinho de paciência. Agora é o momento de nós arregaçarmos as mangas e sair para convencer as pessoas que não votaram no primeiro turno e convencer também aqueles que foram induzidos ao erro a votar em Simone Tebet, em Soraya, em Ciro. Agora é hora de despertamento, é mostrar a eles que é a luta do bem contra o mal definitivamente e que ainda que eles não gostem do presidente, precisa votar para o país não entrar numa ditadura. E a gente vai virar isso. Não estou dizendo com isso que o presidente não teve ampla maioria de votos, todo mundo sabe. Gente, vocês precisam amadurecer um pouquinho mais, não todos, claro, né? Pessoas que ainda estão batendo nessa tecla. Vocês não falam que teve fraude, não sei o quê. Gente, calma, a gente sabe de como vocês, a gente acredita em tudo. Nós vimos todos os vídeos que vocês viram. Nós sabemos de tudo. As Forças Armadas também sabem. Mas não adianta a gente ficar aqui reclamando, chorando, porque não somos nós que temos o poder de fazer isso. Eles, que foram convidados dentro do processo para resolver esse problema, sabem de tudo, estão atentos a tudo, estão produzindo os relatórios e vão agir na hora de provar. Primeiro precisa se provar, e é isso que eles estão fazendo, produzindo um relatório para provar, né, Canuto? Isso mesmo, Alan. Isso que o Alan falou, deixa eu dar até o parecer de advogado aqui. A gente não pode acusar sem prova, senão a gente vai responder processo. Aí sim vai ter razão de mandar, eles vão ter razão de mandar o Uber Black na nossa casa. Você não pode acusar se você não tiver a prova. Quem vai apresentar essa prova? As Forças Armadas. Estamos aguardando o relatório das Forças Armadas. O Brasil inteiro está aguardando esse relatório, até a esquerda. Estão aguardando também. Pode ter certeza que eles também estão curiosos para saber desse relatório. E o que a gente pode falar aqui é que o resultado está estranho. Está estranho. Já foi apontado as contradições em Minas, como é que um cidadão vota no Zema, no Bruno Engler, no Nicolas, no Cleitinho e no Lula. Está errado isso. Está alguma coisa errada. Você pode falar que tem alguma coisa errada. Agora, acusar de fraude, a gente precisa dar prova. Quem pode dar essa prova? Eu não tenho. Você tem esses vídeos que estão circulando na internet. E vamos ser sinceros, alguns vídeos da eleição passada, o pessoal mistura, tenta dar uma de malandro, não tentem fazer isso. Eu vi vídeo da eleição passada sendo circulando de suspeita de fraude. Pô, não é, gente. Vamos nos atentar, focar buscar a verdade. Teve problema? Teve. Tem esses vídeos que circulam aí na internet, a gente viu os vídeos, estão circulando, né? Tem aí umas provas, né, com base nesses vídeos, mas a prova cabal, para a gente poder falar, vai ser o relatório das Forças Armadas. Então, aguardemos esse relatório, gente. Eu peço isso aí também. Temos que confiar nas Forças Armadas, não tem mais em quem confiar. Esse relatório é que vai dar a prova de que houve fraude ou não. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Se o relatório das Forças Armadas vem dizendo tá ok, a apuração foi correta, e aí? Aqui que nós vamos falar. Quebra nossas pernas. Desculpa, mas aí não tem o que falar, né? Pois é. Bom, de toda forma, todos nós aqui pensamos como vocês, podem ter certeza. A gente sabe de tudo, a gente viu tudo. O problema é que nós precisamos ter paciência para aquele que tem a legitimidade de fazer as coisas, que são as Forças Armadas, darem o parecer deles. Aí sim, depois disso, ok, fiquem tranquilos. Se vocês não estão vendo o presidente falar nisso, então sigam o líder. A gente precisa entender os recados que o presidente está dando. O presidente está dizendo o quê? Vamos virar, né? Nós vamos falar agora sobre os acordos. Muitos governadores vindo apoiar o presidente, né? Sobretudo Minas Gerais, que a gente teve uma votação que precisa melhorar, né? O governador do Rio vai poder ter mais força agora para trabalhar exclusivamente. O governador de São Paulo, né? Enfim, em muitos lugares o apoio está crescendo. Agora, senadores, deputados, vai todo mundo trabalhar muito. E, sobretudo, o povo. É o povo que vai mudar, que vai fazer isso virar. E as inconsistências que existem não podem ser faladas agora no primeiro turno, porque senão, né, vocês sabem, desmonta tudo que o presidente fez em relação à base que ele construiu. Gente, presta atenção, o que o presidente construiu no primeiro turno é para a gente consolidar um Brasil conservador na política para os próximos 30 anos. O presidente sabe o que ele está fazendo. No segundo turno, a gente vai virar, pode ter certeza, que aquilo que for encontrado de erro, eu estou buscando as palavras para não ter problemas, e vocês sabem o que eu estou querendo dizer, pode ter certeza, todos serão penalizados. O presidente já falou, há 15 dias atrás, mais ou menos, que reeleito em uma semana ele faria o que precisava ser feito. Paciência, um pouquinho só é o que eu peço a vocês e confiança no presidente. Porque se vocês não confiarem no presidente, não é em mim, não. Eu estou aqui transmitindo as mesmas palavras que o presidente tem falado. Se nós não confiarmos naquilo que o presidente está falando, não tem razão da gente estar aqui. Então, um pouquinho de paciência,
confiança em Deus acima de tudo, no presidente que é um homem honrado, vejam as pessoas que estão cercando ele, vejam as lideranças religiosas que estão se manifestando todos os dias, centenas de vídeos aparecendo. Nós vamos virar, certamente, de uma maneira ou de outra, nós vamos vencer. E vou começar a falar agora aqui, porque o Ibanez Rocha, né, que é o governador lá do Distrito Federal, oficializou o apoio a Bolsonaro no segundo turno e alfinetou Simone Tebet. Nunca chegou a me ligar. Na manhã desta quarta-feira, Ibanez Rocha, governador reeleito do Distrito Federal, oficializou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições em um pronunciamento em Ixi, Alan travou aí, né? Bom, o Alan travou, tá falando aí do Ibanez, daqui a pouquinho ele volta, né? A internet aqui, a minha também tá ruim aqui, a internet, claro, é uma porcaria, mas vamos comentando aqui os outros pontos, né? Que a gente tá comentando aqui hoje. O pessoal continua aqui no site, ela travou, todo mundo dando um recado que travou. O pessoal já começa a falar do Ibanez, calma que o Alan vai voltar, ele vai dar a notícia do Ibanez, né? E vamos lá, um ponto que eu queria comentar aqui, gente, a respeito do segundo turno, né? Quando a gente fala aqui de conquistar o voto da pessoa que não foi votar, ou eventualmente até virar um voto de um eleitor que votou no PT, segundo turno é uma disputa de rejeição, de quem tem maior rejeição. Porque o segundo turno, em qualquer situação, para presidente, governador, prefeito, em qualquer eleição, ele consiste em buscar o voto daquelas pessoas que não votaram em nenhum dos candidatos que foram ao segundo turno, ou que não foram votar, que não foram em ninguém. E aí, não é mais o momento de radicalizar o discurso. Não dá mais para ser aquela competição de bolsonarismo, de disputar quem é mais bolsonarista que o outro. Nós temos que atrair o voto de quem votou na Simone, no Ciro, e aí a gente tem que até fazer concessão. O presidente Bolsonaro vai ter que fazer essa concessão mesmo, porque ele precisa atrair esses votos. E precisa atrair o voto da pessoa que não foi votar, não só às vezes porque ela não acredita na política, às vezes é até uma pessoa de direita, mas não tem algum problema com o Bolsonaro. Por exemplo, a pessoa é bolsonarista roxa, sempre foi. Aí teve um parente que morreu na pandemia. E a pessoa assistiu à velha imprensa e acha que a culpa é do presidente. Ela odeia o PT, é anti-PT, nunca votou no PT. Votou no presidente em 18, mas tá, porque morreu um parente, ela tá com esse trauma. Essa pessoa, aí não é só uma questão de vai votar de questão de consciência. Precisa chegar lá e mostrar, e falar que a culpa não foi do presidente. A culpa não foi. A culpa do problema foi do consórcio do Nordeste. Foi de quem desviou dinheiro de respirador, da compra de respirador, e sequer entregou o respirador. Compara quanto se gastou na compra de um respirador em Minas, por exemplo, do Zema, que está apoiando o presidente, com quanto se gastou lá em Manaus, do Omar Aziz, e o que acabou aí, pelo resultado divulgado, sendo considerado reeleito lá no Amazonas. Então, assim, é a gente que está ligado à política, que está todo dia, você que assiste todo dia, o dia sim, dia não, o Todo Poder, Manda o Povo, outros canais, levar esse conteúdo, conversar com essas pessoas e quebrar essa resistência e fazer essas pessoas irem votar no segundo turno, né, Lan? Deu uma continuada aqui na questão do segundo turno, e quando você falava do Ibanez, o pessoal já começou a comentar, mas eu falei, peraí que o Alan tá voltando. Perfeito. Era só para dizer que mais um governador declarou apoio. E quando a gente fala de declarar apoio, não é simplesmente vir aos microfones, né, e dizer, eu apoio o presidente. Não é isso, gente. Quando a gente fala apoio, é claro que eles vão botar a máquina para trabalhar, né? Todo mundo vai arregaçar as mangas agora e nós vamos virar o jogo. É isso que está acontecendo no Brasil inteiro. Por outro lado, o que você tem perto do ladrão é o quê? É um Ciro cara de pau, né, que todo mundo já sabia que isso ia acontecer, pelo fato dele ter tido aquela votação inexpressiva de 3%, que grande parte do eleitorado dele comprou aquela ideiazinha de voto útil no ladrão e acabou indo para o ladrão achando que isso ia terminar no primeiro turno. O que eles não esperavam é que exatamente, né, o presidente realmente tivesse toda a votação expressiva, que para nós já não era nenhuma surpresa, a gente já sabia da vitória até em primeiro turno. Então, agora, o Ciro está pequenininho, muitos eleitores dele já tinham ido para o ladrão e não vai ter a menor relevância a participação dele, até porque muita gente que votou no Ciro vai ver as incoerências, principalmente porque ele criticou o ladrão, chamou de corrupto, falou que ele é o líder de uma organização criminosa, que ele roubou, e vai ter muita gente que
não vai votar no ladrão. Não significa dizer que o Ciro disse, agora a gente vai apoiar o Lula, que todos os apoiadores dele, os eleitores dele vão apoiar. Então, mais uma amostra, mais um extrato de que a velha política está com os dias contados e as boas pessoas estão se manifestando. Eu vi ontem, Canuto, muitas lideranças evangélicas, católicas se levantando, gravando vídeos, pessoas que estavam no anonimato, que não se expunham, né, no passado, porque não queriam perder seguidores, outros que não queriam perder clientes, estão se expondo, as pessoas estão se posicionando, isso está virando uma onda. Eu, particularmente, saí aqui nesses 2 dias, segunda e terça, para conversar. Muita gente, para minha surpresa, realmente não foi votar no primeiro turno e já confirmou que votará no segundo turno. E, para minha surpresa, teve gente que votou até em outro candidato e disse que agora vai inverter o voto. Então, nós vamos virar, nós vamos vencer, de uma maneira ou de outra. Fato é que, em relação a todas as questões de segurança da eleição, as Forças Armadas estão presentes, controlando tudo. Se algo acontecer, como muita gente está falando, pode ter certeza que aí sim haverá ação. Por enquanto, calme, tenha paciência, porque tudo está sob controle, né? Não se apeguem a tudo que vocês veem por aí. Tá rolando aí uns prints de um comprovante de gente que já votou no segundo turno. Gente, calma, todo mundo sabe que qualquer um pega um print daquele ali e tira o primeiro turno e bota o segundo. Isso é a coisa mais fácil, você faz no print do seu computador. Então, calma, não é tudo que você vê no seu WhatsApp que realmente condiz com a verdade, né? O dia inteiro são vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, às vezes até gente no nosso meio infiltrada, para tentar criar um clima de caos entre os apoiadores do presidente, desestimular o povo a sair a votar. Não é esse o caminho. O presidente já apontou o caminho. O caminho é todo mundo arregaçar as mangas e lutar, porque nós vamos virar esse jogo. Já falei isso aqui desde que começou o programa. Não vamos aceitar aqui nenhum tipo de pensamento, de mentalidade ou de pressão de quem quer que seja. Houve fraude, não tem jeito, o sistema vai levar, o presidente já foi derrubado, não sei o quê. Tudo bem, se essa é a sua opinião, guarde para você. Aqui nós vamos sempre seguir aquilo que o presidente está apontando e o que os nossos olhos estão vendo. Nós vamos virar esse jogo. Vamos seguir aqui, porque teve... Quer falar, Canu? Que assim, você vê mais um governador apoiando, o governador já reeleito, o Ibanez, outros governadores já reeleitos ou candidatos já derrotados, apoiando o presidente, que é diferente do Bolsodória, daquele malandro do Bolsodória que quis colar a imagem do presidente para se promover. Aí não, é o pessoal realmente apoiando, porque sabe o tanto que a desgaste que é você fechar com o Lula ou ficar omisso nesse segundo turno. Então o pessoal, mesmo alguns da Centrão, de velha política, apoiando o presidente, lembrando que Centrão não aposta em cavalo perdedor, eles não entram para perder, se estão apostando no presidente querendo se aproximar, colar a imagem nele, é porque leram, né, já fizeram a leitura que vai ganhar. Eu acho que não é o caso do Zema, que não precisa disso, mas o Zema já tinha uma postura de neutralidade com relação ao presidente, desde quando o Dória queria fazer cartinha contra o presidente, puxar os governadores, ele falava, não vou assinar, porque eu tenho que cuidar dos problemas de Minas Gerais. Concordo com algumas coisas que o presidente está fazendo, discordo de outras, mas o governador tem que cuidar do seu estado, eu tenho problema demais aqui, não vou ficar lá afrontando o presidente. E o Dória queria fazer para montar a candidatura dele a presidente. E então, gente, a última coisa que é o seguinte, o segundo turno, como eu ia dizendo, é uma competição de rejeição, porque assim, consiste em atrair o voto das pessoas que não votaram ou que não votaram em nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno. Essas pessoas que não votaram, ou seja, os dois candidatos que estão aí não são a primeira preferência dessas pessoas. Então elas vão decidir o voto muito assim, por qual elas odeiam menos, qual elas acham que vai ser pior para o Brasil. Esse aqui, então eu voto no outro. Esse tem que ser o raciocínio que vai balizar toda a argumentação na hora de conversar com as pessoas. Pense que elas vão decidir assim. É o menos pior para o Brasil. Então, você vai ver muita campanha negativa nesse segundo turno. Um candidato atacando o outro. E vai sempre assim, não foi só esse ano, não. Todo ano é assim em segundo turno. É um candidato atacando o outro para aumentar a rejeição do outro. Pode ver as baixarias que já começaram contra o Bolsonaro na minha timeline. Gente do Facebook, do Twitter, gente do Arco da Velha que
que eu conhecia do colégio, não sei do que, aparece lá falando mal do Bolsonaro. Eu nunca cliquei no negócio dele, começa a aparecer na timeline. Redes sociais botando o pessoal detonando o Bolsonaro, dando divulgação para esses posts, enquanto segura o nosso alcance, por exemplo, aqui no Todo Poder do Mano do Povo e outros perfis também, outros canais aí na internet. Então nós vamos lutar contra isso, a luta de Davi contra Golias, mas o trabalho do segundo turno é mostrar que o outro é muito pior. A argumentação tem que partir por aí, mostrar que o outro é muito pior, que se não fizer alguma coisa, nós vamos virar Venezuela, vamos virar Cuba. Aguente os palavrões do Bolsonaro. Deixe ele falar palavrão. Porque é muito melhor um cara falando palavrão do que virar uma Cuba ou uma Venezuela. Sabe? E eu acho que é assim que a gente vai garantir a maioria que nós já temos, mas que precisamos confirmar nas urnas aí no segundo turno. Bom, e agora a próxima notícia diz o seguinte: até ontem, a CPI dos institutos de pesquisa, o Senado já tinha mais de 16 assinaturas, hoje provavelmente já vai ultrapassar as 27 que eram necessárias. O senador Marcos Duval colheu até o momento, isso foi a notícia que saiu até ontem, no fim da tarde, 16 assinaturas de senadores para o pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito dos institutos de pesquisa. O objetivo, segundo o documento, é aferir as causas das expressivas discrepâncias entre os resultados apresentados e o resultado da eleição no último domingo. Bom, nós estamos falando aqui da eleição, estamos falando aqui das pesquisas, e foi muito importante essa abertura, esse pedido de abertura de CPI. O senador Marcos Duval já colheu só ontem 16, hoje vai ultrapassar, obviamente, e eles serão enquadrados, obviamente, dentro de uma investigação profunda, tomara que quebrem sigilo telefônico, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai aparecer, e eu tenho certeza que o Brasil será passado a limpo. Canuto, a importância dessa CPI, que nós já vínhamos falando há muito tempo, que eu até pensei que apenas acontecesse ou ocorreria depois das eleições, está vindo desse momento, um momento importantíssimo em que o mundo está vendo a manipulação e o jogo sujo que não só os institutos, mas uma jogadinha ensaiada com a velha mídia tentam manipular a cabeça das pessoas. Fato é que tudo será passado a limpo, tanto a transparência do processo eleitoral, quanto a participação dos institutos de pesquisa e da mídia dentro desse processo. Porque no momento em que forem investigados os institutos de pesquisa, certamente cruzarão-se os dados com a velha mídia, que é a que mais contrata, junto com as instituições financeiras, as pesquisas desses institutos. Então, muita coisa vai vir por aí podre, e o Brasil vai ser passado a limpo, certamente, Canuto? Essa CPI, ela é um clamor popular. A sociedade está pedindo isso, não é só na internet, é nas ruas. Todo mundo viu o erro. As pesquisas estão desacreditadas, sabe? As pessoas olham aquilo, acho que quem ainda olha por hábito. Olha porque não consegue controlar a sua ansiedade, eu quero saber como está o cenário. A pesquisa não revela o cenário. Põe isso na sua cabeça, é um termômetro quebrado. Para quem ainda acredita nisso. Eu vou olhar só para ter uma referência. Peraí, a pesquisa está dando 40% para um candidato, mas ele pode ter 20% ou pode ter 60%. Então, para que serve essa pesquisa? Não serve para nada. É o voto, como é que é? É o voto variante, é o voto volátil, volatilidade do voto. Se a pesquisa não mede a volatilidade do voto, ela não serve para nada. Para nada. E insiste em soltar número. Como eu disse ontem, eu vou repetir aqui. Daqui a 3 dias começa a soltar número de novo. Daqui a 3 dias eles vão soltar número de novo. E aí vai colocar analistas políticos, sociólogos, cientistas políticos para analisar os números. Aí vai botar Lula 15% na frente. Não, porque é o voto do Ciro que migrou para o Lula, porque o Bolsonaro perdeu o voto, porque ele deu uma declaração assim, então é por isso que o Lula aparece na frente, arrumando causas, caô, balela, blá, 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 para justificar por que o Datafolha aí deu 10, 15 pontos de diferença para o Lula. Esse é o script da velha imprensa, é o enlatado de Hollywood. Sabe aquela coisa que o filme tem briga o filme inteiro, luta, perseguição, na penúltima cena o mocinho mata o bandido e na última casa com a mocinha. É o script da velha imprensa. Não é noticiar fatos, eles fazem uma novelinha baseada em fatos reais, pegam os fatos reais e a partir daí montam a ficção deles. Isso é o jornalismo da velha mídia. Existe esse clamor público por essa CPI dos institutos de pesquisa. CPI, toda CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina.
né? Você chama um cara, acha que tá tudo certo, mas chama um cara para depor ali, né? Que naquele dia ele quer se vingar do fulano lá, que tomou a namoradinha dele, solta tudo e a coisa toma um outro rumo. CPI é assim que funciona. Eu acho que vão conseguir essas assinaturas, até porque se não conseguir agora, enfim, consegue provavelmente ano que vem, depois da posse do novo Congresso, consegue esse 1/3, que a CPI precisa de 1/3 de assinaturas. 1/3 no Senado são 27 senadores, 1/3 na Câmara são, acho que, salvo engano, 171 ou 172 assinaturas. É 1/3 da Câmara. Ela pode ser feita só na Câmara ou só no Senado. Ou em ambas as casas. Aí ela chama uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, bom, os senadores estão colhendo, já estou com 16 assinaturas, tem vários pedidos também. O Eduardo Bolsonaro disse que ia entrar com pedido na Câmara, o Felipe Barros, do Paraná, também disse que vai entrar com pedido de CPI. Eu, quando era candidato, propus isso na minha campanha, que eu ia pedir na Assembleia, era deputado estadual, se tivesse sido eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, ia pedir lá também CPI dos institutos de pesquisa. Então, assim, a CPI, ela vai juntar, mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, vai conseguir esse 1/3 de assinaturas. E aí vão ter dois problemas vão surgir pelo caminho. Mais no Senado, não na Câmara. Se for nessa do Senado, que o senador Duval tá coletando, acho que só no Senado, Rodrigo Pacheco sentar em cima do pedido e não pedir para os líderes indicarem, os líderes partidários indicarem os representantes, ou achar qualquer outra filigrana processual para não instalar. Na Câmara, eu acho mais difícil que o Lira faça isso. Mas também não está excluído, mas pode ser que faça. Enfim, se não fizer agora, se coletar as assinaturas nos próximos dias, vai ficar o pedido lá e pode ser colocado em prática em fevereiro do ano que vem. Acho que não devemos esperar até fevereiro. Tem que ser colocado, essas CPIs têm que ser instaladas agora, já, esse ano, no calor mesmo, tá? Durante o segundo turno da eleição, porque os parlamentares já não estão mais em campanha. Quem foi eleito parlamentar, no máximo, eles estão apoiando, ajudando o seu candidato a governador ou a presidente, mas não estão mais em campanha. O Congresso não tem mais motivo para estar esvaziado. Tem sim que instalar essa CPI na semana que vem. Já instalar a CPI e começar os trabalhos, sim, da CPI dos institutos de pesquisa, porque, no mínimo, alguma coisa pode ser revelada antes do segundo turno. E essa coisa ser revelada pode mudar o destino do país. Pode desmascarar de vez os institutos de pesquisa, ou ensejar até punições preventivas contra donos de institutos de pesquisa ou contra patrocinadores de pesquisa que têm interesse, caso seja provado ali na CPI que estejam manipulando dados, manipulando pesquisas, é possível ali mesmo já tentar uma prisão preventiva, então devem ser instaladas. Mas, como eu disse, o primeiro empecilho são os presidentes das duas casas sentarem em cima do pedido e não colocarem o pedido, não implementarem a CPI. E o segundo, que eu acho mais complicado, é o presidente da Câmara ou do Senado, ou ambos, quererem instalar a CPI, aí vai algum senador aí que adora dar pulos de insatisfação, né, pulos de indignação, entrar com um pedido no STF, adivinhem, hein? Entra com o pedido no STF, o pedido não vai para distribuição, porque como que funciona? Quando você entra com uma ação nova, qualquer tribunal, da primeira instância até a última, ele vai para um sorteio. Esse sorteio chama distribuição. Sorteia para qual juiz vai aqui. Isso é um processo novo, certo? Só que aí ele vai fazer esse pedido. Isso é um processo novo. Se ele quiser parar a CPI, é um processo novo. Só que não, ele não vai fazer isso. Ele vai lá no inquérito das fake news, por exemplo, ou no inquérito dos atos antidemocráticos, vai dizer que essa CPI é um ato antidemocrático. Investigar instituto de pesquisa. Instituto de pesquisa não é instituição da República, não é instituição pública, é instituição privada. Mas eles podem alegar que é uma instituição pública e estão atentando contra a democracia. Ele vai peticionar naquele inquérito, que já tem um ministro definido que vai julgar. Por favor, excelência, isso aqui é um atentado contra a democracia, contra as instituições democráticas, é fake news, pare a CPI. Aí vem uma liminar, que pode vir, vamos fazer um bolão de quem será que viria, do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Fachin, do Lewandowski, vai vir algum deles. Pare a CPI, não pode fazer CPI dos institutos de pesquisa. Né? Olha, eu acho que num caso desse, de novo, você cai no livre exercício dos poderes. Se isso acontecer, seria um cerceamento do exercício do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é soberano para definir se instaura ou se não instaura a CPI. Se a CPI não encontrar nada,
tá? E constrangeu pessoas de forma excessiva, você processa os parlamentares que constrangeram pessoas de forma excessiva e não acharam nada. Mas o Congresso, ou a sua Câmara, ou só o Senado, ou ambos, tem direito de colocar uma CPI, tem a atribuição legal, constitucional, de instalar a CPI sobre o tema definido, vai estar lá, institutos de pesquisa, vamos investigar possibilidades, eventualidades de fraude nos institutos de pesquisa. Tá? Eles têm direito de fazer isso. Caso venha decisão judicial mandando parar, o Poder Legislativo estará sendo coagido, estará sendo cerceado nas suas atribuições. E, pelo artigo 142 da Constituição, compete a quem garantir o livre exercício dos poderes. Nesse caso, caso uma atrocidade dessa venha acontecer, será o caso, sim, de garantir o livre exercício dos poderes da República, no caso, o Poder Legislativo. Nesse caso, o Poder Legislativo, na minha opinião, na minha modesta, humilde opinião, deve solicitar ao comandante das Forças Armadas que garanta o livre exercício do Poder Legislativo de decidir o que vai fazer e decidir ou não se vai ou não instalar o CPI. É isso que tem que ser feito. Não tem que acatar decisão dessa assim, mandou parar, para. Não tem que acatar. Segue em frente, segue o jogo e convoque o comandante das Forças Armadas para arbitrar essa divergência de entendimento dos poderes. Convoque o comandante das Forças Armadas para garantir o livre exercício dos poderes da República nos termos do artigo 142. Que, como eu já disse lá na Câmara, eu disse isso lá no Senado, em audiências públicas, artigo 142 não é fechar poder, não dá poderes ao comandante das Forças Armadas de fechar poder, não dá poder de destituir membros de poder, não vai destituir ministro do STF, não vai destituir parlamentar, as Forças Armadas não têm poder para isso. Não fala em colocar tanque na rua, nada disso. Fala em garantir o livre exercício dos poderes. Cabe às Forças Armadas arbitrar e colocar cada um no seu quadrado. Olha, isso aqui é atribuição do seu poder, isso aqui é atribuição do seu poder. É que nem criança brigando por causa de brinquedo. Vai dizer, você brinca com esse e você brinca com esse. Isso é o papel das Forças Armadas pelos termos da Constituição, mais especificamente no artigo 142. Então, eu acho que esse é o cenário com relação às CPIs, as eventuais CPIs que venham a ser aplicadas, venham a ser pedidas aí, né, e instaladas ou não nos próximos dias, ou quiçá no ano que vem. Eu sei que não pode deixar para isso, não pode ser fogo de palha do tipo, faz agora só para corresponder, porque está nos trend topics do dia, todo mundo falando de suposta fraude na eleição, todo mundo falando que o resultado está estranho, então a resposta para isso, para eu ganhar like, para ganhar seguidor, é dizer que eu vou fazer uma CPI. Não, gente, não, isso tem que ser levado a sério, não pode ser fogo de palha, tem que ir adiante. Bom, eu encerrei aqui, Alan, você voltou, eu terminei de falar da CPI, já ia começar a comentar os comentários, mas já que você voltou, você tem a sua pauta aí, né? Vamos lá, então, porque mostra, né? Hoje a gente está com um problema difícil aqui de conexão, mas vamos falar do desespero, né, desse sistema, principalmente, sobretudo, da mídia e dos militantes, dos editoriais. Vera Magalhães se assusta com o número de parlamentares eleitos com apoio de Bolsonaro. Abre aspas. Mesmo com nós da imprensa criticando. A jornalista Vera Magalhães, que é crítica ferrenha do governo Bolsonaro, ao comentar sobre o alto número de parlamentares eleitos com o apoio do presidente Bolsonaro, demonstrou uma certa insatisfação com os resultados. Ela ressaltou o quanto a imprensa criticou os ex-ministros do governo e que, mesmo assim, o presidente aumentou o número de candidatos eleitos na sua bancada na Câmara e no Senado. Canuto, mais uma prova de que se eles estivessem tão tranquilos assim, de que a vida deles seria fácil, de que o ladrão ganharia, ninguém estava chorando como está chorando a velha mídia e, sobretudo, os militantes das redações. Isso é também mais um indicativo de que eles sabem que vão perder o jogo, né, Canuto? Sabem, eu acho que é aquele fenômeno que o professor Olavo, né, chamava de paralaxe cognitiva. O sujeito acredita na mentira e vive na mentira. Então, assim, esse pessoal da esquerda, eles acreditavam no Datafolha. Mas, assim, não por saber que aquilo é realidade, por conveniência. Tipo assim, aquela coisa de terapeuta, não. Você pode, você vira pro time que foi o lanterna do campeonato e fala, vocês são os melhores, vocês mereceram, mas não ganharam por um acaso, então vocês são os melhores. Tal. Então, assim, é o time que está na lanterna do campeonato, querendo acreditar que são os melhores e acreditando nos dados do Datafolha. O presidente do PCO, o Rui Costa Pimenta, falava ele falou isso há uns 15 dias antes da eleição, todo o discurso da esquerda está montado no Datafolha.
Ele falou isso logo depois do 7 de setembro. Que, gente, a gente vê na rua o que foi o 7 de setembro, família, parecia escola. Senhora, cadeirante, mãe com criança de colo, todo mundo ali curtindo na maior paz, sem violência. Que golpe! A esquerda ficou 9 meses falando que ia ter golpe no 7 de setembro. Quem quer fazer golpe, pelo menos tentar um golpe, ia estar articulando alguma ação armada. Não teve nada disso. Eram as famílias na rua. Né? E aí toda a crença da esquerda baseava-se no Datafolha. Ele falava, e no dia seguinte da eleição, como é que vai ser? A hora que se frustrar? Que a hora que aparecer, ele falou, não lembro as palavras exatas dele, mas foi no sentido assim de, e a hora que a esquerda descobrir que aqueles números do Datafolha não correspondem à realidade, acontece isso. Eles realmente estavam acreditando que iam ganhar no primeiro turno. Senão não teriam reservado a Paulista. Eles não reservaram só para fazer mais uma manifestação. Eles achavam que iam levar no primeiro turno. Tem muitos áudios aí circulando na internet, e eu falo, gente, não é aquela coisa também de jornalista, você tem que ter certeza do que você está falando. Se você não tem certeza, não fale. Ou então diga que é uma notícia não confirmada. Tá? Eu prefiro não dar a notícia aqui, que estão circulando áudio, eu não sei até que ponto é verdadeiro, do que teria acontecido durante a apuração, que as Forças Armadas teriam já tomado alguma ação ali na hora da totalização dos votos. Mas vamos esperar o relatório das Forças Armadas. Então, assim, eles contavam e parecia que a coisa... Vamos para o relatório, né, para ver o que vem daí, mas eles resumindo a história, eles acreditavam que podiam ganhar no primeiro turno, até que a apuração não conseguiu confirmar o que eles esperavam, né, tanto que caíram no cavalo, estavam contando com isso, não contam mais. Então tem esse clima de frustração pela vitória do Lula. Alguns ainda que não entendem, também estão frustrados com essa história, a bancada conservadora cresceu no Congresso Nacional. Tem inclusive gente da velha mídia com esse pensamento, e isso contribui para o pessimismo deles. Eu acho que esse pessoal, esses analistas de mídia, de cientistas políticos aí da velha imprensa, estão fazendo uma análise errada. Eu acho até que nem é falsidade não, nem é teatro isso não, eles estão fazendo uma análise errada. O cenário no Congresso não está tão ruim assim para a esquerda. Por quê? Vou dizer por quê. O PL, vamos lá, o partido do presidente, a maior bancada do Congresso, elegeu 99 parlamentares, eu já vi que é 102, 99, alguma coisa em torno de 100 parlamentares. Quantos ali, desses 100, federais, né? O Alan foi eleito pelo PL estadual no Rio de Janeiro, mas não vou falar só do federal. Estaduais é outra análise, aí cada estado cabe uma análise diferente. Mas no federal, dos 100 parlamentares do PL, quantos são bolsonaristas fiéis mesmo, que vão segurar o Bolsonaro, assim, aquela tropa fiel mesmo, que se você tiver secada, não abandona o barco, e caso o Lula seja declarado vencedor e caso tome posse, quantos ali vão fazer oposição ferrinha ao PT? Eu colocaria 20. 25, vai, dá uma lambuja. 25 no máximo. Por exemplo, é o Eduardo Bolsonaro, eu colocaria o Mário Frias, o Ricardo Salles, o Nicolas, o Felipe Barros do Paraná, a Carol Detone, o Gaia, tem outros também, o Príncipe, Luiz Felipe, é difícil quando a gente começa a falar nome, a Carla Zambelli, começa a falar nome, a gente pode esquecer, sempre esquece alguém. Mas tem outro, tem vários, tem mais gente além desses que eu tô falando aqui. O Hélio Negão, acho que se foi eleito no Rio de Janeiro. Enfim, tem outros aí também, uns 20, 25. Que é, por exemplo, quando estava no PSL, aquele racha, que o PSL tinha 50 parlamentares, e aí quando teve o racha ficaram mais ou menos 25 para cada lado. Então são uns 25, 10 ao Bolsonaro, mais ou menos isso, essa conta. São ali fiéis mesmo. E num caso de um governo Lula, fariam oposição ferrenha. Os outros 70, 75 por aí, eu acho que... Vocês acham que o Valdemar Costa Neto faria oposição ao Lula? Ou ele arrumaria algum arranjo com o Lula, seja por cargo ou por qualquer outra coisa, faria um arranjo para dar base de sustentação ao PT, junto com o PMDB, com o PP, com republicanos e toda a corja do centrão da velha política. E esses 75 que não são bolsonaristas raiz, vocês acham que eles acompanhariam o Valdemar Costa Neto? Fica aqui a pergunta no ar. Lembrando que na chapa de São Paulo, tudo bem, muita gente, eu falava isso antes da eleição. Todo o pessoal de direita está nos partidos de centrão dividindo espaço com o pessoal da velha política. Aqui em São Paulo, teve 3 deputados muito bem votados. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles. Né? Foram 900 mil para Carla, 950 mil para Carla, 700 e pouco para o Eduardo e 650 aí para o Ricardo Salles. Esses 3 somados tiveram votos para eleger eles 3 e mais 5. Somando o voto do centro, dá para eleger 8.
Então são os 3 e mais 5. Esses 5 lá da rabeira, tudo bem, ajudou o príncipe. O príncipe não teria sido eleito. Mas também botou Tiririca. E botou um outro cara lá, que já foi suplente da Marta Suplicy. Tá no PL. Ligado ao Valdemar Costa Neto, suplente da Marta Suplicy. Entrou com os votos de quem votou em Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles. É o nosso sistema proporcional de lista aberta. Tá? Voto distrital, não resolve. Mas é uma outra discussão que não dá para entrar agora. Tá? Então, saibamos que nas supostas bancadas conservadoras, nós temos que ver quem realmente é conservador raiz e quem é centrão e quer apostar no cavalo vencedor. Se o cavalo vencedor, na hipótese de ser o Lula, você pode ter certeza que no primeiro semestre de 2023 eles já vão estar tudo lá apoiando, vão dar carguinho ou dar qualquer liberação de emenda, sei lá o quê. Mas vão estar lá. Então o Congresso não está tão favorável assim. Tá? E por último, o pessoal, quando estão falando, bom, vamos esperar o relatório das Forças Armadas, que não dá para conjecturar. Vamos esperar e depois, nos próximos programas, nos próximos dias, a depender do relatório, eu comento a eleição também das bancadas no Congresso Nacional. Alain? Bom, vamos lá. Peço desculpa mais uma vez aqui, hoje está terrível. Mas ontem o presidente Bolsonaro foi recebido, né, lá pelo líder da Assembleia de Deus e foi ovacionado pelo povo quando chegou lá na igreja. Eu quero ver se consigo colocar aqui para vocês o vídeo. Deixa só eu tentar aqui colocar aqui para vocês. Hoje a conexão está ruim, mas fato é que todo mundo está unindo esforços, né? Todos estão unindo esforços. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui e colocar aqui o vídeo. Vamos ver. Bom, deu para vocês verem aí, né? Eu queria compartilhar com vocês a chegada do presidente ontem lá na Assembleia de Deus no Brás, para mostrar o grande apoio que o presidente tem recebido, inclusive, da ala evangélica. Ontem, inclusive, também teve mais um apoio formal, que foi o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, que também manifestou seu apoio publicamente, uma denominação importante, que tem 8 milhões de fiéis no país, e assim a gente tem visto outras pessoas, influencers e cantores, artistas, enfim, gente do bem, se posicionando, gravando seus vídeos. Certamente, nós vamos vencer esse jogo, porque o Brasil é feito majoritariamente de pessoas boas, decentes, que cultivam os princípios, que cultivam a moral, que cultivam os valores estabelecidos por Deus na sua palavra, e a gente vai vencer, eu não tenho dúvidas disso. Todos os problemas que nós possamos ter em relação à segurança, volto a dizer pela 4ª, 5ª ou 10ª vez, confiamos no presidente, confiamos na sua atitude, confiamos nas Forças Armadas, porque certamente nós venceremos esse jogo. Canuto, queria te agradecer muito hoje pela sua participação, a todos que nos assistiram até agora, pedir desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos hoje aqui, foi bastante difícil fazer, mas para nós é sempre uma alegria, é uma missão e não deixa de ser um dever nosso informar a muitas pessoas. Graças a Deus, muitos de vocês já acordaram, já despertaram, mas tem muita gente que ainda precisa despertar. E nós contamos com cada um de vocês para compartilhar o nosso material, para compartilhar o nosso jornal, para que outras pessoas possam despertar. Canuto, sua conclusão para a gente terminar o programa de hoje. Não, é isso aí, gente. Eu estava falando aqui, né, dos parlamentares, quando você estava fora, eu não sei se você pegou, né, da lealdade
dos parlamentares, que eu falei assim, na bancada federal do PL, quantos são realmente leais ao Bolsonaro e quantos, numa eventual hipótese do Lula ganhar, fariam oposição e quantos se bandeariam para o outro lado, ali no velho estilo centrão, né? Eu falo da bancada federal. Eu queria dizer, e vou dizer sem combinar, claro, com a Alan antes, que aí no Rio de Janeiro, na hipótese, supondo que o Marcelo Freixo tivesse ganhado, eu tenho certeza que o Alan faria oposição ferrenha ao Marcelo Freixo como governador e está com o Bolsonaro ganhando ou perdendo, não é desse time, né? Agora, sendo muito sincero, né, Alan, eu não quero te constranger com seus colegas de bancada, mas aqui em São Paulo, na bancada estadual, se o Haddad ganhar, eu não sei se todos ali do PL farão oposição ao Haddad, né? Não, alguns sim, tenho certeza que farão, mas não garanto todos. E isso a gente tem que ter em mente na hora de analisar o cenário no Congresso Nacional daqui para frente. E para falar mais do que isso, eu prefiro aguardar o relatório das Forças Armadas para não incorrer aqui em leviandades. Graças a Deus o Tarcísio vai vencer com o pé nas costas. Vai ser uma votação histórica, podem anotar aí. Assim como foi aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, enfim, e será em todos os outros estados onde pessoas de bom senso votarão, colocando gente decente, honesta, e essas pessoas estão, obviamente, associadas ao presidente Bolsonaro. Então, muito obrigado a cada um de vocês, mantenham-se firmes, não entrem nessa conversa fiada, não caiam nesse papo de que vai ter fraude, não sei o quê, blá, 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 blá. É gente que quer te desestimular a não trabalhar, a não arregaçar as mangas. O momento agora não é de reclamação. Toda a questão de confiança no processo eleitoral, deixem com o presidente Bolsonaro. Ele sabe o que está fazendo. Nossa missão agora é, como bem disse o presidente, arregaçar as mangas, conversar com todas as pessoas que nós pudermos, principalmente identificar aquelas que não foram às urnas no primeiro turno e fazê-las entender que é necessário. Se nós, se eu, se você, se os 51 milhões a mais, ou mais de pessoas que votaram no presidente no primeiro turno conquistar um voto, a gente vai fazer história. Pensem nisso. Não adianta ficar reclamando em rede social. Se teve fraude ou não, quem vai dizer são as Forças Armadas através do seu relatório. Nós vimos centenas, milhares de vídeos aí rodando, mas não adianta sem ter a chancela de um relatório oficial. Calma, tenham paciência, vamos trabalhar porque nós vamos virar esse jogo. Não caiam nessa conversa de desânimo que muita gente está pregando. Teve fraude, vai ter de novo no segundo turno, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí você vai estar entregando o seu país. Não é isso que a gente tem que fazer. Agora é arregaçar as mangas, ir para cima, nós vamos virar o jogo, nós vamos enquadrar os institutos de pesquisa nessa CPI. Muita gente que participou nesses longos anos desse sistema corrupto, que fraudou muita coisa que vocês sabem, também vai pagar, vai ser preso, só que a gente precisa confiar no presidente e esperar a vitória para que tudo seja concretizado. Vamos nos manter firmes. Não deem ouvidos a essas pessoas que querem te desestimular, dizendo que não adianta você ir votar porque já vai ter fraude. Mentira, não acredita nisso. Confiem no presidente, nas Forças Armadas, saiam para votar, trabalhem, conquistem pelo menos um voto. Volto a dizer, se os 51 milhões que votaram no presidente conquistar um voto, nós vamos fazer história e limpar o nosso país. Vamos para cima, gente. Nada de desânimo. É ânimo, é batalha, é guerra. Nós vamos vencer essa guerra no dia 30 de outubro e o Brasil vai ser definitivamente livre. A todos que nos assistiram até agora, que Deus os abençoe grandemente e vamos à luta. E até amanhã, às 10h30 da manhã, no Jornal da Manhã. Fiquem todos com Deus.